E se você pudesse acessar o seu futuro, pegar as informações de como superar os obstáculos de hoje e atravessar isso tudo com muito mais leveza e quase pegando os atalhos, faria isso? Hoje eu vou te ensinar como fazer isso. Bem-vindo ao lugar para tu repousar tua mente do caos e delírio do mundo e retornar para a grande verdade que você é bom o bastante e que tudo vai ficar bem. Se você quer aprender ferramentas e novas visões para remover as resistências que te impedem de viver a vida que você merece, você está no lugar certo. Um aviso rápido antes de começar o episódio. E se tu tiver a 15 minutos de distância, sentir a maior paz, centramento, leveza e conexão com algo maior, com a intuição que tu já sentiu. Porque é exatamente isso que os meus mentorados, meus alunos, eles descrevem depois que eles fazem pela primeira vez uma ativação. Dá uma olhada aqui nos comentários. Isso são só alguns, tá? Porque eu recebo muito. São pessoas que já fizeram formações e terapias, constelações e de tudo. Pessoas abertas, mesmo assim, com 15 minutos ouvindo uma ativação, elas sentem uma abertura que elas experienciaram antes. Existe uma coisa que é quase mágica, uma trilha sonora na escala de solfégio, certo? Uma trilha binaural, com as palavras sugestivas que fazem a visualização somado com o pranayama, assim, que tem 4 mil anos de idade, para mudar o nosso sistema de valso sistema parasimpático. Tudo isso junto vira não uma meditação, não é uma visualização, é uma ativação, porque ele ativa o teu cardíaco, ele ativa o teu sexto chakra e ele muda o teu estado de espírito como se fosse mágica. Quem me dera ter acesso a uma ferramenta como essa antes? É o tipo de coisa assim que muda completamente a tua vida, simplesmente tu ouvindo e fazendo o exercício. E agora eu tô numa promoção incrível, onde as minhas 7 ativações mais poderosas para todo tipo de problema, gratidão profunda, para conseguir manifestar o sonho diariamente, se reconectar com uma pessoa que está distante, para desapegar, prosperidade, saúde, todas elas eu estou começando a desenvolver uma por uma e nesse instante eu tenho acesso a elas de forma antecipada. É como se fosse uma pré-venda e por isso estou dando 50% de desconto. Mas já tem lá a primeira, em breve já vai lançar a segunda. Então, se tu quer acessar esses áudios que eles viram quase um milagre e magia para acelerar essa transformação e quebrar esses padrões, eu altamente recomendo que você confira as minhas 7 ativações para transformar a sua vida. Se quer saber mais, é só clicar no link abaixo da descrição ou entrar no meu site adrianorhde.com.br/7 ativações. Com save esse dia, né? 7 ativações. E agora, podemos voltar para o episódio. Eu queria que tu começasse pensando nesse último ano. Qual foi o momento mais desafiador que tu passou? O que tu já passou, talvez não tão recente. Foi assim, foi uma grande adversidade, foi um grande prejuízo, uma grande perda. E você lembra da carga emocional que tinha, assim, do peso, do estresse, da ansiedade que gerou. Conseguiu achar esse momento? Acha ele na tua mente. Agora, volta para o momento mais tenso de todos. Que foi mais estressante, mais ansioso, tinha a maior carga emocional. Lembra da quantidade de pensamento que estava rodando na tua mente. São muitos pensamentos. Lembra de como que o corpo respondia, o coração acelera, tem um fechamento, um embrulho no estômago. Lembra daquela sensação de medo e de quase desamparo. Tu consegue lembrar? Só que agora passa um pouco para frente. Uma semana, 2, um mês, quando bem que aconteceu já aquilo e se resolveu mais ou menos. Ele passou. E compara o que tu achava que aconteceu, como tu achava que ia ser, com o que de fato foi. Tinha um certo desequilíbrio, né? Talvez tinha um certo aumento, né? Uma inflamação das implicações, né? Não, cara, o negócio vai ser muito pior do que eu imagino, ou vai ser muito mais difícil de lidar, ou vai querer dizer muita coisa, quando na prática tu passa ela agora, tu fala assim, foi ruim, mas cara, nem tanto assim, foi ruim, mas a gente conseguiu lidar. E tudo aquilo que eu criei, cara, gera muito mais estresse do que de fato o problema em si. Consegue ver isso? Essa é a máxima de Sêneca, que a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade. Isso acontece porque
A gente tem aqui uma inteligência artificial, um chat GPT, focado em querer resolver problema. Então ele está sempre criando hipóteses de problema e as implicações, e ele tem essa teoria meio pessimista assim da vida. Só que se eu deixo ele rodando solto, cara, daí sim aumento muito, literalmente o químico que eu mando pro meu cérebro, pro meu corpo, com a quantidade de cortisol, de adrenalina, e vou me intoxicando, eu fico doente. Só que eu não fico doente pelo estresse gerado de fora, sabe? Como se fosse alguém me empurrando e eu estressando meu músculo. Não, não. Aconteceu uma coisa lá de fora e eu construo ideias do que isso quer dizer, do que isso significa. E essas ideias que assim aumentam em 90% o estresse e a ansiedade. Consegue ver isso? É importante a gente primeiro se dar conta dessa grande verdade, essa grande premissa estoica que, de fato, os problemas, a gente atravessa por eles, não consegue resolver. O que gera sofrimento na nossa vida não são os problemas, não é a dificuldade financeira que a gente vai ter que mudar para uma casa menor, pedir dinheiro emprestado, talvez acabar um relacionamento, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho. Tudo isso que a gente acha que vai acabar com a nossa vida quase nunca acaba. O que acaba é a gente pensar sobre o que isso quer dizer, as implicações disso. Isso é totalmente fabricado pela nossa mente. Quando a gente está de fato enfrentando o problema, ele acaba sendo bem mais fácil e mais gerenciável do que a gente achou que era. Consegue ver isso, né? Então, é importante a gente ver, o Steve Jobs fala isso no discurso dele, né, de formatura, que a gente só consegue connect the dots depois que a gente passar por ele, no sentido que só quando tudo passou eu entendo como tudo fez sentido, e a parte que era mais difícil, a pior, ela me ajudou a chegar depois na parte melhor, e o que pareceu como fracasso foi só uma preparação para o sucesso. Então, por que eu tô falando isso? É para entender que quando a gente está no olho do furacão, nossos sistemas, nossas ferramentas de aferir, né, de medir o quão bem está sendo as coisas, o que isso quer dizer, elas estão meio que tudo desreguladas. Ela está desregulada pela emoção naquele momento, que ela está sendo aumentada pelo menos 5 a 10 a 100 vezes. Então existe um sábio, né, alguém que está mais desperto, vivendo com consciência, ele tem uma desconfiança do que ele está sentindo e pensando no momento que ele está passando por aquilo. Porque ele sabe que não dá para confiar tanto. Então, isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente. Quando a gente está no momento presente, a gente não tem muita informação, não dá para confiar no que a gente está sentindo, no que a gente está vendo. Agora, um outro ponto, e esse é um ponto um pouco mais metafísico, é que a gente, de fato, não compreende o tempo. E quando tu olha nas escrituras, no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando tu olha no I Ching, quando tu olha no Hermetismo, e é mais do que a Blavatsky que fala, né? Quando olha, tipo, em todas essas coisas mais antigas, Marco Aurélio, né? As culturas celtas, né? E vikings, e a ideia que o tempo ele é tramado pela deusa do futuro, do passado e do presente, tudo fica entrelaçado. O Marco Aurélio fala também a mesma coisa. Na realidade, o tempo a gente percebe ele como linear, mas na realidade ele não acontece, ele acontece meio que tudo ao mesmo tempo. E a gente não precisa entrar muito nesse detalhe agora do tempo. A questão é que, assim, tu começa a pensar um pouco mais filosoficamente sobre o tempo e fisicamente até, a gente vê que a gente não entende muito bem esse negócio. É uma coisa bem confusa. O que eu sei é que o meu ego, a minha mente, está percebendo o tempo como linear, onde acontecendo uma coisa depois da outra. Só que quando tu entra no mundo que Jung nos descreveu muito bem das sincronicidades, por exemplo, parece que a coisa certa acontece com duas partes e que elas se encontram de uma forma quase mágica, né? Aquela coisa de você pensar numa pessoa, aquela pessoa te ligar, ou você tá precisando de uma ajuda, de um serviço, e de repente aquilo lá aparece na tua frente, quase como se o teu pensamento mandou um sinal, o teu pensamento presente mandou um sinal para o passado, para que aquela pessoa fizesse os movimentos e se alinhasse naquele momento, no breve futuro, para acontecer, sabe? Então, tipo, nesse momento eu pensei numa pessoa. Isso quer dizer que, provavelmente, isso deu um sinal para aquela pessoa, alguns minutos antes, ou até dias antes, começar a pensar em mim também. E daí, através disso, a gente se conecta depois no momento presente. O conceito da sincronicidade é que o tempo não é tão linear. E, na realidade, tem coisas que eu faço agora que estão influenciando talvez no passado e no futuro.
A gente não precisa entrar muito nesse papo mais louco, que eu adoro. Mas eu acho que é importante tu minimamente abrir a tua percepção e simplesmente assumir que a gente não sabe muito bem como o tempo funciona. Eu sei que minha mente percebe ele como linear, mas eu não sei se ele é linear totalmente. E existem um monte de evidências, né, e fenômenos que meio que desafiam o conceito do quão linear ele é. E daí, de novo, eu vou ter Marco Aurélio, né, eu vou ter as metodologias mais antigas, eu vou ter os conhecimentos mais sagrados, falando basicamente a mesma coisa, que não é linear. E que, em algum sentido, já está tudo de alguma forma definido, ou eu posso influenciar do que teoricamente já aconteceu, ou do que nem aconteceu ainda, daqui. A gente vai precisar se abrir minimamente para essa ideia. E desde que realmente entrar ela, vai ter uma obra-prima chamada Interestelar, que é um filme do Christopher Nolan, que é assim, esse filme ele quebra a tua mente, vai até ver mais ele de uma vez. O conceito principal que eu vou falar aqui, ele é o do Interestelar. Mas depois que ele ensaia isso, Christopher Nolan, quase, sei lá, 7, 8 anos depois, ele faz, daí sim, o filme mais incrível que eu já vi, e que pouca gente minimamente viu ou até entendeu, porque tem que ver algumas vezes para entender o filme, que ele é uma homenagem ao desafio do tempo, e entender o tempo, chamado Tenet. Também do Christopher Nolan, que ele foi refinando o conceito, porque ele é um cara claramente iluminado que acessou outros planos. E no Tenet tem o conceito que eu já tinha visto em vários filmes a ideia que eu posso voltar no tempo. Só que a ideia de voltar no tempo, fora o Interestelar, que ele brinca um pouco com isso, ainda é como se o tempo fosse linear. Então eu tô no lugar, eu volto no tempo e eu meio que mantenho aquela mesma linha, sabe? Eu sou meio que um pulinho. O que o Tenet fez, ele falou o seguinte, é possível tu voltar no tempo, mas não fazendo um pulo. Tu voltar em direção. Então, quantos segundos estão contando? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu passar nesse portal, o tempo começa a passar para mim em 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu consigo andar para trás no tempo. Para um segundo e pensa, o que isso quer dizer? Andar para trás no tempo. É insano esse conceito. E o melhor jeito de entender, e tá no trailer essa cena, é quando o personagem principal tá entendendo que existe esse loop, né, esse desvio temporal, e daí tá lá uma cientista estudando um tempão, daí ela fala assim, tem jeito melhor de eu explicar. Pega essa arma aqui, ele dá uma arma pra ele. Essa é uma arma invertida. A gente passou ela pela máquina. Então agora, essa arma, ela funciona ao contrário. Ela anda pra trás no tempo. Tenta imaginar uma arma que anda pra trás no tempo. Como que isso poderia acontecer? Dele, quê? Assim, tá vendo lá? Tem lá no fundo, lá, tipo, só uma pedra, assim, cheia de buraco, assim. É tipo um lugar de tiro, uma galeria de tiro. Ele falou, atira pra tu ver. Então, ele pega a arma. E a bala volta, mano. E daí, não, isso não é possível. Daí, volta mais 2 tiros. A arma volta. Não faz sentido. Isso quer dizer que, de alguma forma, aquela arma lá, o que tá acontecendo pra ele como futuro, pra ela é passado. Desde o início, ele já tinha atirado e naquele momento ele já tá voltando. Como se a arma já meio que... Pra arma já sabia o que ia acontecer. É insano esse conceito, tá? A gente não precisa se perder nele. A questão é que ele faz o maior, para mim, desafio de todos, que é o quê? No tempo linear, a gente acha que existe uma causa e isso gera um efeito. Eu mirei para uma parede e eu atirei, e com isso a bala foi até lá e furou a parede. E eu atirei, ela furou a parede, causa e efeito. O que esse conceito da inversão do tempo traz é que, e se não for a causa que gera o efeito? E se for o efeito que gera a causa? O efeito que chama a causa? No sentido que primeiro a bala foi atirada lá. Por ela acabar sendo atirada lá,
ela meio que impele o personagem em algum momento pegar a arma, virar pra lá e atirar. Mas não foi porque ele atirou que ela foi pra lá. Foi porque ela já tinha sido atirada lá que ele pegou a arma e virou e apontou. Tu entende? Isso muda tudo. E muda um pouco o nosso conceito de livre-arbítrio e também de como que Deus opera nesse universo. Porque o tempo agora fica tudo relacionado. E é exatamente o que o Marco Aurélio fala. Todos os eventos já estão relacionados. Sendo assim, quando que tu pode ter certeza que nesse instante tu tá escolhendo fazer o que tu quer? Ou existe uma versão sua do futuro que já fez e ela tá te puxando pra tu fazer a tua ação de agora que vai te levar exatamente onde tu tem que chegar. Entende? Isso muda tudo. Mas, de novo, a gente não precisa entrar nesse mundo e perder a cabeça. A questão é que a gente precisa só minimamente entrar nessa brincadeira e acreditar que seria possível isso. Para fazer The Call, que é o seguinte exercício. Se eu acreditasse, 1% que é possível essa brincadeira aqui que eu tô sugerindo aqui, de novo, não é uma ideia original, tu pode pesquisar um monte de gente falando sobre esse conceito de que o tempo ele não é linear. Né? Einstein, de alguma forma, fala sobre isso também na teoria da relatividade. Se for realmente possível, será que eu não consigo, de alguma forma, me comunicar, ou acessar, ou vibrar numa versão minha do futuro, e ela me dá as respostas, ou a força e o direcionamento para resolver o problema de agora? Se a causa não gera o efeito, mas o efeito chama causa, cara, seria totalmente possível, né? E isso que a gente vai fazer aqui agora. Topa? Tem coragem? Isso tudo que eu tô te falando não baseado em experiências que eu tive já na minha vida, de mais de uma vez eu ter realmente essas visões do futuro que claramente estavam me apontando para um caminho, quanto tem vários relatos sobre isso, mas o que eu mais gosto é do Joe Dispenza. Joe Dispenza é um cientista assim, incrível, altamente envolvido em tudo que ele faz, e ele relata esse momento em que ele sente um momento que ele estava sentado na frente de uma lareira e dele sentiu uma presença que estava atrás dele. E não tinha nada, mas tinha alguém ali. E daí ele começa a olhar pro fogo, ele vai meditando no fogo, ele se perde no fogo. E daí, de repente, ele se transporta para um lugar que ele nunca viu. Que é tipo como se fosse um campo, assim, parece ser a casa dele, ele tá andando na chuva de pé descalço. E meio que, tipo, cara, a vida dele deu certo, ele tá se sentindo bem, ele meio que tem uma espécie de um sítio, assim. E dentro daquele espaço desse sítio ele sente, assim, inteiro. E uma sensação que, cara, deu tudo certo. Ele se dá conta, cara, isso aqui é lá na frente. Isso aqui é lá na frente. E de repente ele meio que incorpora, ele se sente vivendo lá na frente. E daí, quando ele vira essa versão dele lá na frente, ele volta para esse momento presente e ele olha para ele mesmo, só que agora ele tá vendo do outro ponto de vista. Ele tá se olhando. E daí ele tá se olhando ali, lembrando, esse momento aqui foi um momento importante. É um momento que, tipo, o insight recebeu pra onde que ele tinha que ir, qual é o próximo passo que ele ia dar na carreira, o que tinha que fazer. E ele sentiu que como se fosse meio que soprado pela versão dele do futuro. E, cara, eu já tive situações diferentes, mas parecidas com essas. Então, desde então, meu ceticismo sobre a viagem do tempo mudou completamente. Sem contar o fato de eu já falei isso há muito tempo com os meus mentorados pra trás. No estilo de eu conseguir voltar pra uma experiência traumática e não só eu ressignificar ele, uma coisa meio TCC, mas eu mudar ela. Eu realmente consegui ir lá e interferir e mudar como foi aquela situação de alguma forma, e daí dissolve na hora aquele ressentimento. Então, pro passado eu já tinha expressado várias vezes a questão de eu conseguir mudar o passado e parece que o presente ele fica solto. E daí, ao longo da minha vida, eu fui tendo essas visões do futuro, e daí desde então, pra mim, eu criei esse hábito de eu ser guiado pela minha visão do futuro, e não pela minha visão do passado ilimitada. Isso como fazer, eu ensino com mais calma, dentro do meu método completo, no Destrave Sua Expansão. Mas eu queria te dar só a base do exercício agora para tu começar a abrir tua mente. E qual que é a base? O que tu vai fazer é tu vai pegar um papel e uma caneta. E daí, nesse dilema que tu está enfrentando agora, tu vai só perguntar como se fosse um documentário. E tu está fazendo agora uma entrevista com a tua versão. Meio que 5, 10 anos no futuro, já desbloqueou
todos os traumas e todos os padrões. É uma versão assim que ela tá inteira, é quase um super-herói, assim. E daí, ela foi tão bem sucedida que tem um documentário sobre ela, e tem lá um entrevistador falando assim, tá, mas naquele momento lá atrás que teve aquele desafio, como que tu resolveu? Daí tu vai só perguntar pra ele. Tu pode fazer isso escrevendo, funciona muito bem, ou tu pode fazer de olhos fechados, como se fosse olhando aí na tua frente e você sendo o entrevistador. E daí tu vai perguntar, como você, a versão mais autêntica e potente do futuro, resolveu aquele problema lá atrás que te nos deixaram meio estressado e ansioso? E voilá. A mágica acontece. Assim que tu fizer essa pergunta, ele vai te responder. Tu vai sentir que tá inventando, se tu estiver escrevendo, mas escreve o que tu estiver inventando. E se tu estiver de olhos fechados, em visualização e meditação, tu vai começar a ouvir algumas palavras que também tu vai parecer que tu tá inventando. É claro, mano, é você que tá falando. Então, de alguma forma, é você que tá inventando, só que é você do futuro. E daí, assim que vier essa sabedoria do futuro, tu vai olhar pra ela, tu vai agradecer e de alguma forma vai se comprometer a seguir ela. Talvez não vai ser tão fácil, tu vai ficar com medo de novo e ansioso, mas pelo menos agora tu vai ter um recurso assim incrível de conseguir lidar com essa situação com mais facilidade, de alguém com a tranquilidade que já passou por aquilo, viu que não foi tão ruim, de alguém que já passou e já connect the dots. Então tu dá uma roubada do presente e tu pega a sabedoria do futuro. Cara, confia em mim. Faz esse exercício algumas vezes, tu vai ficar cada vez melhor nele. Mas se tu fizer a primeira vez a pergunta de como é a versão mais autêntica do futuro, desbloqueada e destravada, lidou com isso no passado, vai vir alguma palavra. A intuição vai abrir, vai vir as vozes, ou tu vai vir as palavras que tu vai começar a escrever no caderno. Então, é uma questão de prática, é uma questão de fé, mas, por favor, só testa fazer isso uma vez e vai ser incrível. Agora, se tu quer fazer isso de forma mais consciente e mais alinhada, cara, eu criei uma ativação de 15 minutos exatamente para isso. O nome dela é ativação número 1, é a mais importante de todas, chamada Manifestando o Sonho. Nessa ativação vai acontecer um exercício de 15 minutos, onde tu vai colocar o fone de ouvido. Nos primeiros 5 tu vai fazer um breathwork, um pranayama, para conseguir já mudar o teu sistema parasimpático e começar a já relaxar, começar a abrir a intuição. E os outros 10 minutos vai ter uma música binaural e a minha sugestão te levando para o futuro, para fazer você vibrar no futuro, para mudar quase as tuas células e tu se teleportar para lá. E daí tu vai voltar pro teu dia presente meio que roubando a tua essência, a tua energia que já tá resolvida. Cara, isso aqui é um hack, assim, é realmente um buraco no sistema da evolução espiritual e da maturidade e do desenvolvimento. E, cara, beira magia, beira um milagre. Então, é incrível, é incrível. As pessoas que fazem a primeira vez essa meditação já relatam uma expansão no coração, uma intuição como nunca antes. Pessoas enxergam todo tipo de coisa. E quanto mais tu faz todo dia, isso transforma completamente a tua vida. Então, eu altamente recomendo você pesquisar mais aqui, tu entrar no link, tu comprar e tu se dar esse presente, cara. Pode ser muito mais rápido e mais fácil a tua evolução. Quem me dera ter um recurso desse há 15 anos atrás, quando eu comecei a minha jornada. 15 minutos por dia para transformar completamente a tua vida. É só clicar aqui no link da descrição para comprar ela, para saber mais da ativação Manifestando o Sonho. Só mais uma coisa. Obrigado por fazer parte dos 20% que ficam até essa altura do episódio. Isso demonstra o quão comprometido tu tá com o teu crescimento pessoal e com a tua transformação. Parabéns por isso e obrigado pela atenção e pelo tempo que você me deu. Se esse episódio fez sentido pra ti, encaminha pra aquele teu amigo que tu sabe que precisa desse conhecimento nesse momento. Se você ainda não fez, se inscreve no Spotify ou no YouTube e clica no sininho pra tu receber a notificação quando eu postar um conteúdo novo desses. Me segue também no Instagram, onde eu posto conteúdos mais rápidos e mais práticos para te ajudar no dia a dia. E o mais importante, não se esquece que você tem uma parte crucial no plano do universo. E por isso, você importa. Você é bom bastante e vai ficar tudo bem. Tenha um ótimo dia e eu te vejo no próximo.